A gente recebe neste momento a Daiana Consoli, ela é irmã da Bianca, que foi morta brutalmente em setembro, na zona leste de São Paulo, dentro de casa. O principal acusado do crime, preso hoje, é o marido de Daiana, o Sandro Dota. Está aí a imagem dele chegando ao DHPP. No dia em que ele foi preso, ele não confessou, pelo menos oficialmente, para a polícia até hoje o crime. É a primeira vez que a Daiana conversa assim, pessoalmente. Isso é exclusivo que está acontecendo aqui no estúdio hoje. Essa oportunidade, aliás, obrigada, Daiana, por vir aqui esclarecer mais sobre esse crime, que todos nós ficamos muito indignados, chocados e querendo cobrar mesmo a justiça das autoridades. Começo para você perguntando, o Sandro em algum momento confessou o crime para você e você acredita que ele tenha matado sua irmã? Boa tarde. Boa tarde. Em nenhum momento ele deixou transparecer nada para mim, que eu acreditei porque ele em nenhum momento ele passou para mim que sempre ele era inocente, que não foi ele que ele ia doar o exame, ele não tinha como não acreditar nele. Para mim não tinha. Quanto tempo de casamento? No papel, Independente, quanto tempo vocês estão juntos? em março iria fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos. E você continua acreditando na inocência dele? Não, Percival, até eu confesso para vocês que eu fiquei muito baqueada, porque quando a polícia foi até lá, eu me desesperei, eu gritava, eu chorava, porque no meu eu acreditava naquele homem que jurava que me amava e eu acreditava que ele era inocente. Até no sábado eu estava dizendo que se eu fosse agir pelo meu, eu estaria. Até no sábado eu não queria aceitar dentro de mim, porque é muito forte. Até no sábado eu falei, dentro de mim, 50%, se eu fosse agir com o meu coração, eu iria dizer que meu marido não era o assassino. Mas, perante a tantas provas, Hoje, né? hoje, não tem como Você falar acredita que ele seja culpado depois pelo de crime? ontem que eu me reuni com a minha família, pedi perdão para minha mãe. Você porque estava sem se falar com eles, né? eu Claro, tava. desculpa, eu sei que é um momento muito delicado para você. Você quis vir aqui, inclusive, esclarecer algumas coisas, porque você ouve tanto falar a imprensa sobre o crime, né? Todo mundo querendo saber respostas, o que realmente aconteceu, que eu acredito que é por isso que você tenha vindo aqui, né? Para falar com a sua própria boca, com as suas próprias palavras. E você está se abrindo o coração, realmente. Sim. Porque um homem que você teve casado por 3 anos, que você acreditava que era o amor da sua vida, um rapaz bacana, de repente ser acusado de matar a sua irmã dentro da casa, e você vem aqui dizer, então, que ontem você e sua família se reuniram. Vamos providenciar uma água, por favor, para a Daiana, que ela está aqui um pouquinho abalada. Você toma essa aguinha, dá uma respirada e responde para a gente. Ontem você teve em reunião com a sua família, você brigou com eles, porque você ficou defendendo o Sandro e eles já não gostavam muito do seu marido? Seus familiares? Da minha... Desde o começo? Não, é porque na cabeça dele, ele falava pra mim, depois que eu fiquei com ele, e assim, realmente, eu me afastei, assim, eu não... Ele falava que fim de semana a gente tinha que ficar junto, então assim, eu já não ia mais na casa da minha mãe, eu conversava com a minha mãe muito assim por telefone. Mas até então, como a gente trabalha, a gente tem uma rotina na vida, então é difícil você ficar na casa todo dia de familiares. Então, eu só conversava mais com a minha mãe por telefone. Mas assim, o que eu sentia era que ele me amava. Em todo momento, ele dizia muito que ele me amava. Ele me tratava como se fosse uma boneca de porcelana. Puxa. Não tinha como eu perceber. Nunca era agressivo? Não, se eu falar pra você que Ciumento? ele me bateu, não, nunca ele me bateu. Ele nunca fez um triz em mim. Com palavras? Com palavras, sim. Um pouco impaciente, nervoso, talvez? Sim, mas na minha cabeça era normal, discussão de casal, porque, não, poxa vida, eu amo meu esposo, ele me ama, é uma vida, é normal, a gente, né, discute. Na minha cabeça tava tudo assim. Eu não conseguia enxergar esse monstro. No dia do crime, quando sua irmã foi morta, você estava onde? Eu estava no meu emprego. No seu emprego, trabalhando? No meu emprego. Ele me deixou no meu emprego, eu deixei minha filha na escola, ele me levava sempre para o meu emprego e depois ele voltava. Eu posso te dizer o que eu vivo, eu não posso falar. Eu falei com ele, mas eu não estava com ele no dia, eu estava no meu emprego. Claro. Agora, Daiana, naquele 13 de fevereiro, no levantamento... Setembro, né? De setembro, 13 de setembro,
no levantamento pericial do Instituto Médico Legal, a morte da Bianca, sua irmã, teria acontecido entre 2 da tarde e 2h20 da tarde. E segundo um monitoramento feito pela polícia, às 14h22, ele, na casa com Bianca ainda morta, telefonou para você. Eu sei que isso é doloroso, delicado, mas eu vou pedir para você colaborar com a gente. Você se lembra desse telefonema às 14h22, 13 de setembro? O que ele falou para você? Que conversa foi essa? E por que ele fez isso? Percival, em todo momento, o Sandro ele sempre foi assim. E se deixasse, ele me ligava o dia inteiro. Em todo momento. Eu não saía da minha casa para a farmácia de ir a pé. Eu não tinha essa liberdade. Ele te levava? Aonde eu fosse. Proibia de ir a pé ou não? Não, ele falava, vai pra quê? Eu te levo. Então, em todo momento, aonde eu fosse, ele me levava. Só me lembro de ter saído sozinha, uma vez que a gente teve uma moto que foi roubada. 3 anos, uma vez sozinha? Não, uma vez, assim, dentro de um mês, assim, que ele ficou sem a moto, que eu precisava pegar ônibus, ele me levava até o ponto e eu pegava o ônibus, era quando eu ia trabalhar sozinha. Mas foi o único momento. Será nesse que tempo por ciúme, todo. ele era muito ciumento? Muito. Muito, bastante? Chegava era até extremo. No entanto que, até cheguei a comentar com a minha família, se ele visse eu com essa blusa, com essa unha, ele já ia falar, não tá legal, tira, tá marcando. Ele era assim. Mas na minha cabeça era ciúme de marido. Era o que eu... Mas, então ele me ligava muito, todo momento. Mas nesse dia especificamente do crime, o que ele disse? Não, todo dia. Nesse momento, nessa tarde que o pessoal falou, do dia 13 de setembro, às 14h22, ele ligou e falou que onde você está? Foi uma ligação qualquer. Não falou, eu estou na sua casa, na casa dos seus pais, sua irmã morreu? Eu não sei o horário, eu não sei te falar a hora. Eu sei que eu estava no meu serviço e aí eu não tinha... Eu lembro que eu estava até vendo uma revista, que eu tinha ido na feira um dia antes, eu tinha pegado a revista. E aí ele ligou e perguntou para mim aonde estavam os medidores para fazer um pão, que estava em casa procurando os medidores. Eu falei, tá por aí, procura, não sei onde está. Mas é um assunto qualquer. Não, aí eu falei, não sei, procura aí. Aí eu falei, tá bom, eu não estava me sentindo bem naquele dia. Aí ele pegou, desligou. Aí depois chegou uma cliente, eu fui fazer o cabelo da filha dessa cliente. Você é cabeleireira, só para lembrar aqui, sim. Claro. E eu fui fazer o cabelo dessa filha, dessa cliente. Eu sei que eram umas 3 e pouco, eu não lembro. Não posso falar para vocês o horário, que eu não sei. Aí ele ligou falando... Peraí, deixa eu confundir. Eu sei que o horário eu não sei. Fica abalada, tá até com os olhos marejados. Pode seguir com calma. Não, ele ligou e falou para mim que... Peraí, deixa eu ver o horário. Se você pudesse ver o Sandro hoje, falar alguma coisa, mandar um recado para ele agora, o que você diria para ele? Difícil essa pergunta. Eu não gostaria de ver ele nunca mais na minha vida. Eu não consigo ver ele, mas nem na TV. Quando passa... Quando foi a última vez que você o viu? Foi no dia da prisão. No dia que ele foi preso? Você estava em casa quando ele foi levado? Estava em casa. Agora, Daiane, antes dele ser preso, quer dizer, quando a polícia chegou à conclusão com aquele exame de DNA que era ele, antes disso, antes da polícia, nesse ato final aí da prisão, você conversou, quando todo mundo considerava ele suspeito, a família tinha uma certa desconfiança, você conversou com ele assim, vamos dizer, incisivamente? Foi você? Teria sido você? Você não tem nada a ver com isso? Alguma coisa assim? Teve uma conversa desse tipo? Percival, ele via o meu sofrimento dentro de casa. Ele via, eu ficava chorando nos cantos, até... pelo que aconteceu com a minha irmã, pelo afastamento, porque eu tinha que estar do lado da minha mãe. E eu sempre falei para ele, Sandro, não tem, porque na minha cabeça, a minha família estava implicando com ele porque ele estava desempregado. Você sabe, são coisas assim, aí já tinha uma discussão de família entre o marido da minha mãe, enfim. Na minha cabeça era implicância, então eu não aceitava, porque em nenhum momento, eu falei, em nenhum momento eu desconfiei, porque ele não me passava essa imagem. Para mim, ele era inocente. Eu achava que era implicância, porque ele falava, eu sou inocente, a todo momento eu vou doar o exame, só estamos esperando, o advogado só está esperando chegar lá o resultado eu não sei o nome. De alguns exames, né? Daiana, das perícias. Só um segundo, eu pedi para trazer uma aguinha para você, tá aqui essa água, você já toma aqui um segundinho, que é
realmente de abalar ficar falando sobre esse assunto, e a gente percebe que você está abrindo o coração, falando com as palavras do coração mesmo. Tem duas perguntas que eu vou deixar aqui já para você pensar, que eu vou querer saber, sobre como era o seu relacionamento com a sua irmã. Vocês duas são muito bonitas, tanto você quanto a sua irmã. Se vocês se davam bem e se realmente o Sandro costumava fazer algumas brincadeirinhas inconvenientes na frente da família com a sua irmã, com relação à beleza, com relação à aparência. Toma essa aguinha, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. Exclusivo, a Daiana Consoli aqui no Record Notícias, irmã da Bianca, conversando com a gente sobre o marido dela acusado do crime, preso. E a irmã também, tá aí a imagem da Bianca, das duas, né? Infelizmente a Daiana tá aqui, tá com a vida, felizmente, né? Mas infelizmente a Bianca não volta mais para esse mundo por causa desse homem à esquerda que ficou 3 anos casado com a Daiana. Muito triste, um crime chocante que abalou o Brasil inteiro, marcou este ano sem dúvida alguma.